Olá, dentro da nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar da diversidade entre os elementos das famílias dos halogênios e dos gases nobres. Os halogênios, como nós já vimos, eles são bastante reativos e não ocorrem livre na natureza. A configuração eletrônica desses elementos do grupo dos halogênios é do tipo NS2 e NP5. Aqui estão listados os halogênios. Os halogênios, eles são encontrados como moléculas diatômicas. Isso porque não existe o átomo de halogênio sozinho. Eles emparelham elétrons, dois átomos, para formar, então, uma ligação covalente e isso forma espécies diatômicas. Os gases nobres, eles são pouco reativos e são encontrados livres na atmosfera, no ar, por exemplo. Podem ser obtidos pela destilação fracionada do ar líquido. A configuração eletrônica dos gases nobres é do tipo NS2-NP6 e eles são encontrados como moléculas monoatômicas. Aqui estão os gases nobres. Todos os halogênios são não metais. Isso a gente pode ver pela sua própria posição na tabela periódica. São bastante eletronegativos, lembrando que o flúor é o elemento que tem maior eletronegatividade, que é igual a 4. O cloro também é bastante eletronegativo e todos os demais halogênios também têm alta eletronegatividade. Isso porque todos eles têm 7 elétrons na sua camada de valência e têm uma tendência de receber um elétron para completar o octeto. E a gente pode ver aqui, né, nessa listagem, que a eletronegatividade dos halogênios aumenta conforme o raio atômico da espécie diminui. Isso nós estamos vendo que o mais eletronegativo é o flúor e ele é o menor elemento do grupo. A eletronegatividade dos gases nobres não é considerada, pois não há tendência desses elementos ganhar elétrons. Ao contrário, eles podem sim doar elétrons, mas não receber. O estado de oxidação mais alto dos halogênios é 7+, como aqui no ácido perclórico. A gente vê que ele está ligado a 4 oxigênios, carga total aqui -8, 1 do hidrogênio. Então isso vai, para neutralizar essa espécie, fazer com que o cloro tenha a sua carga 7+. Isso também ocorre nesse óxido. Por outro lado, o xenônio pode ter estado de oxidação 8+, como no tetróxido de xenônio, por exemplo. Aqui está a estrutura do tetróxido de xenônio, onde a gente vê que o xenônio tem essa distribuição eletrônica, 8 elétrons na camada de valência, e a gente vê aqui que para esses elementos adquirirem a configuração mais estável, seguindo a regra do octeto, nós vamos ter aqui, então, 4 oxigênios se ligando ao xenônio como átomo central. Aqui a gente vê que o cloro tem carga +7 aqui, porque essa é a distribuição eletrônica do cloro e ele pode, então, perder esses seus 7 elétrons para o oxigênio, no caso específico aqui. Bem, e aproveitando a oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre a geometria das moléculas. Vários exemplos que nós vamos poder dar aqui nessa aula hoje. Por exemplo, o tetróxido de xenônio, ele, para ter a possibilidade de se ligar a 4 oxigênios, formando, portanto, 8 ligações, ele tem que ter seus elétrons, todos eles desemparelhados no seu estado ativado. Cada 2, melhor dizendo, né, desses elétrons vão poder se emparelhar com os 2 elétrons desemparelhados do oxigênio, fazendo assim a estrutura do tetróxido de xenônio, que vai ter um híbrido, já que 4 ligações aqui são do tipo π, esses elétrons vão ser usados para a ligação π, e o híbrido que vai restar para dar a configuração do tetróxido de xenônio é do tipo sp3. Então, por isso que essa molécula tem uma geometria tetraédrica. Então, nós estamos procurando sempre correlacionar o híbrido formado com a geometria.
há essa correlação, geometria com o híbrido e o híbrido com geometria. Se nós partimos, né, para um composto também, né, o trióxido de xenônio, nós vamos ver que nesse caso esse elétron aqui vai ficar emparelhado para poder formar então essa espécie aqui, onde a gente vê que um par de elétrons vai ficar livre, não ligado. Então, isso, diferentemente do tetróxido de xenônio, vai formar uma estrutura piramidal com uma geometria próximo da tetraédrica, mas não é um tetraedro perfeito como nós vemos aqui no caso do xenônio com 8 ligações, né? Então, vejam que nós podemos, então, ter uma visão bastante interessante quando nós procuramos ver a distribuição eletrônica do átomo central e quando ele forma o seu composto. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o cloro, dar como exemplo o ácido perclórico, onde o estado de oxidação do cloro é mais 7. Aqui a gente está vendo a configuração eletrônica do cloro no seu estado fundamental, e para formar esse composto, os 7 elétrons do cloro têm que estar desemparelhados para disponibilizar a possibilidade da ligação química com os oxigênios. Aqui a gente está vendo que 3 ligações são duplas, né, com 3 oxigênios, onde uma é sigma e outra pi, e com o 4º oxigênio ele vai formar uma ligação sigma com o cloro e outra sigma com o hidrogênio, usando esses 2 elétrons aqui que estão desemparelhados, que são do oxigênio. Se a gente pensar em termos de geometria, nós também temos que olhar a distribuição eletrônica do átomo central, que no caso é o cloro. A gente vê que 3 ligações são π, essas 3 ligações, e o cloro então vai formar o híbrido quê? sp3, e por isso ele tem aqui o seu híbrido sp3. O oxigênio, por seu lado, vai ter um híbrido sp2, e esse oxigênio aqui, como está ligado somente por ligação sigma, ele vai ter também um híbrido sp3. Então, por aí a gente vê que a geometria do cloro aqui também vai ser tetraédrica. Obviamente não é um tetraedro perfeito, porque as 4 ligações não são iguais, mas é um tetraedro distorcido. Aqui nós vamos dar como exemplo também o ácido clórico, onde o estado de oxidação aqui do cloro é 5. Né? Então nós vamos ter aqui 5 elétrons desemparelhados do cloro, que eles vão emparelhar seus elétrons com o oxigênio, formando aqui também uma ligação sigma e outra pi, uma sigma e outra pi, e aqui simplesmente uma sigma com esse oxigênio aqui. Esse oxigênio nós estamos vendo que, de fato, ele tem 2 pares de elétrons que não são usados para ligação e, portanto, ele tem um híbrido do tipo sp3. Esse cloro aqui também, como ele tem 2 ligações π, ele vai ficar com o híbrido sp3. Só que, nesse caso, esse sp3 tem um par de elétrons não ligado. Então, novamente, vai ser um tetraedro com um certo grau de distorção. Bem, outra diferença bastante importante a gente mencionar é que alguns halogênios, como por exemplo o cloro e o iodo, eles são essenciais para o ser humano, mas não tem nenhum gás nobre que seja essencial para os humanos. Então a gente vê nessa tabela aqui, né, que traz os elementos que são essenciais para o ser humano, a gente está vendo que o cloro e o iodo são considerados essenciais para uma série de funções, como, por exemplo, para o balanceamento dos íons sódio e potássio no nosso organismo. Então, em parte, a nossa pressão arterial é controlada justamente pela presença, né, desses cátions e de íons cloreto em nosso organismo. Né? E não há
conhecimento de qualquer gás nobre que tenha uma função essencial, seja para a planta, seja para humanos ou qualquer outro tipo de animal. Então, essa é lógico que fica difícil a gente imaginar um gás nobre que não tem afinidade de formar ligações químicas acentuadas ter um caráter essencial em nosso organismo. Então, logicamente, né, essa é uma diferença bastante importante da gente apontar entre os halogênios e os gases nobres. Bem, para ilustrar, nós vamos mostrar aqui nessa aula, né, o poder oxidante do cloro, pois ele produz compostos com maior estado de oxidação do elemento. Ou seja, quando o cloro, que tem um poder oxidante grande, se ele vai reagir com ferro metálico, por exemplo, ele vai levar ao ferro ao seu estado de oxidação máximo, que é 3. Já o cloro, se ligando também, né, ao fósforo, por exemplo, o estado de oxidação alto, né, do fósforo é 5, então ele vai levar o fósforo ao estado de oxidação 5, que é um estado de oxidação bastante alto para o átomo de fósforo. O cloro reage com a água, produzindo ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Isso é uma reação alternativa, se assim podemos chamar, porque nós sabemos que o cloro pode reagir com a água também, liberando o oxigênio. E no caso aqui, nós vemos que ele forma o ácido hipocloroso e o ácido clorídrico. O flúor sempre, né, ele sendo mais forte oxidante que o cloro, ele vai liberar o oxigênio, não vai dar margem a esse tipo de reação alternativa com a mesma facilidade.